Paz, irmãos. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos da experiência que eu tive nesse ano de 2020. E eu acredito que muitos irmãos vão se identificar com isso. Acredito que os irmãos também tenham vivido algo parecido. No ano de 2020, no projeto de vida, foi nos dito muito sobre priorizar o reino de Deus, colocar o reino de Deus como prioridade e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E nesse ano de 2020, um ano difícil, um ano de pandemia, de vírus, de luta, em vários sentidos da vida como um todo, eu percebi que priorizar o reino de Deus não é somente em uma atitude ou outra que tomamos, esporadicamente. Eu percebi que priorizar o reino de Deus é um modo de vida, é o nosso estilo de viver, é a base da nossa vida. A palavra de Deus e o reino de Deus. É viver para o reino de Deus em todos os momentos. E quando nós fazemos isso, a gente começa a entender e começa a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, muitas vezes numa situação de luta, de dificuldade, nós conseguimos perceber o amor, o cuidado de Deus e a oportunidade que Ele nos dá de viver coisas novas e aí a gente entende essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas, né? E nessa pandemia, algo que aconteceu em casa, na minha família, foi que nós percebemos a mão de Deus permitindo que a gente pudesse viver o primeiro ano de vida do nosso filho com intensidade ali do lado dele, eu com a minha esposa, e vendo o crescimento dele e acompanhando, e isso fortalecendo o nosso laço familiar. Eu vi Deus trabalhando isso na minha casa, na minha família, nos abençoando, e foi um momento muito bom de estar em casa, de estar em família. Nós percebemos algo interessante, que nesse ano de 2020, a gente lá em casa, ninguém pegou um resfriado, uma gripe, mesmo na pandemia, né? E a gente achou engraçado isso, porque em outros anos sempre eu pegava um resfriado, uma gripe, né? E esse ano ninguém pegou nada. Mostra que às vezes a gente é relaxado, né, com a nossa higiene. Mas a forma com que Deus abençoou e como é bom estar debaixo da autoridade de Deus e obedecer, e viver em obediência, viver o reino de Deus, estando feliz, estando contente, sendo grato a Deus e vendo essa oportunidade que o Senhor nos dá. E em relação ao meu trabalho, antes de toda essa pandemia, o Senhor tinha nos dado já um direcionamento de fazer a contabilidade digital. E a gente mudou sistemas, substituiu, aderiu a outros sistemas e desenvolveu todo esse sistema de contabilidade online lá no meu trabalho. E quando veio a pandemia, tudo isso já estava pronto. Então a gente não teve maiores dificuldades de trabalhar em home office e no decorrer de toda essa pandemia a gente conquistou novos clientes. Então para nós foi um ano assim de dificuldade, mas ao mesmo tempo um ano abençoado, onde todas as coisas nos foram acrescentadas, na minha casa, na minha família. E eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, que está lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala: "Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece." Deus abençoe, irmãos.